igreja. Porque os irmãos sabem, né? Nós que somos pais e aqueles que o serão ainda, a gente sempre, nos nossos relacionamentos, a gente pode não concordar em tudo. A gente pode não concordar. Mas a gente tem que ter uma unidade. E Cristo é a nossa unidade. Né? Nós vivemos uma diversidade de gostos, de entendimento, né, de formas, mas Cristo é a nossa unidade. E quando a gente chama a atenção de um filho, porque ele não concorda muitas das vezes com as nossas regras, ou quando a gente chama a atenção dos nossos maridos, dos nossos irmãos, aleluia, muitas das vezes eles podem até não concordar, aleluia. No primeiro momento eles se fecham, né? Dá uma de revoltar. E muitas das vezes até cria-se uma situação assim ali de constrangimento, que é normal. E Deus mandou falar aqui que família é problema, viu, pastor? Família é um problema, e não é só na do Senhor, não. Família é um problema porque é composto por pessoas diferentes. E se fosse tudo maravilhoso, não seria tão importante quanto é. E o pastor dessa igreja, além da família, ainda tem a família da igreja, que a gente sabe que é uma só, mas a gente sabe que dentro da nossa família, nem todas as pessoas que estão conosco na igreja são da nossa família. Muito pior, meu pastor. Muitas das vezes as nossas famílias, muitas das vezes no início até está junto. Só que depois, um vai lá para lá, outro vai para cá, outro vai para lá, e são os primeiros a ficar falando coisas que não deveria falar. Mas o Senhor manda dizer que é para continuar fazendo o que vem sendo feito. Porque o vento está batendo aqui, mas está batendo lá também. Aleluia. E o Senhor disse que Ele vai estar do mesmo jeito que Ele prometeu. Ainda tem promessa que Ele não cumpriu. Ele vai continuar promovendo as promessas e cumprindo as promessas. O Senhor em nenhum momento falou que Ele ia ficar com a boquinha fechada e que Ele não vai fazer o que Ele tem para ser feito. Ele muda, Ele molda, Ele faz, Ele tira, Ele repreende. E continuando o que eu ia falar, muitas das vezes a gente fala e cria-se aquela situação de constrangimento, e muitas das vezes a gente tem que depois chegar e falar assim: olha que comida gostosa que eu fiz para você, olha como você é bonito, olha como você, né, faz as coisas bem feitas. Porque a gente tem que ter um pouco de temperança também. E nós que somos professores, a gente muitas das vezes tem que usar de mais temperança do que sabedoria. Porque hoje em dia é um tal de mimimi. É porque não pode isso, é porque não pode aquilo, é por causa que não pode aquilo outro, e você não sabe nem o que você pode mais. Aleluia. E Paulo, naquela época, ele não tinha esse problema. Ele falava o que vinha na cabeça e o que Deus mandava. Assim como Abraão falava, assim como Jacó falava, Isaac falava, e os grandes homens de Deus falavam. E quando eu falo de homens, eu estou falando de mulheres também. E nós vamos ver que nós temos que ter uma palavra. Nós temos que ter o nosso caráter moldado na presença do Senhor. Nós temos que ser éticos. Por quê? Porque nós somos uma carta. E se nós somos uma carta escrita por Deus, nós temos que ser exemplo. Irmãos, muitas das vezes aconteceu um fato aí que está na mídia, os irmãos sabem do que eu estou falando. Um pastor fez uma coisa que não devia fazer, que muitas das vezes a gente, na hora da diversidade, a gente fala, vai ser salvo, você é uma bênção, você é especial. Você passa a vida toda falando isso, mas o dia que você fala alguma coisa que não deve, é o caso da situação dos negroides. Eu sou professor de geografia no 9º ano e eu fui falar dos negroides. E eu sou descendente de negroides. E quando eu usei esse termo, um aluno não se sentiu bem. E ele foi lá na direção falar que ele não tinha se sentido bem, porque ele tinha sido, constrangido
constrangido, porque eu já se viu falar sobre os negroides. E como eu já tenho uma idade, né, bem avançada, eu já dei aula das meninas, não vou nem falar, né? A gente pula. E eu falei para o meu diretor assim: o que você queria que eu falasse? Ele falou assim: Fátima, não é que eu não queria que você falasse, é que muitas das vezes você deixou de falar do negroide, mas deixou de falar do asiático. Eu falei: engano seu. Eu falei do asiático, eu falei do negroide, eu falei do mongoloide, eu falei dos mongóis. Aí ele falou assim: mas você falou? Eu falei: falei. Mas a parte que ele quis ouvir só foi do negroide. A mesma coisa quando você fala: nós pertencemos à raça humana, nos chamou de animal, mas somos animais. Diferentes do animal irracional. A coisa que nos difere é que nós temos a fala, o raciocínio, o movimento de pinça, que a gente consegue escrever, né? Mas somos animais. E aí, irmãos, quando Paulo falava para a igreja lá em Corinto, ele falava assim: a nossa vida tem que ser uma pregação. Aleluia! Aleluia! E quando eu estou pregando aqui, tem muita gente falando assim: mas será que a vida dela é uma pregação? Eu acabei de falar para os irmãos: eu sou falha. E quando eu estou pregando aqui, primeiro eu estou pregando para mim, eu não estou pregando para vocês. Quando eu falo, e olha, pastor, o pastor falou sobre uma missionária aí lá do Piquet. Semana passada foi uma moça, mas uma jovem, não tinha mais do que 28 anos, pregar na igreja onde eu estava. Irmãos, mas o Senhor tem feito uma coisa nessa juventude. É que nem a moça que veio cantar aqui agora, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma vez o Rafael, irmã, meu filho, ele ligou para uma determinada pessoa, porque a igreja precisava que essa pessoa viesse numa festividade. E aí a moça falou para ele assim: olha, eu estou lutando para ir cantar. O Rafael: Paulo, lá no centro de São Paulo, buscar alguém, sendo que tem vaso aqui, ó. E o Senhor está levantando essa juventude eleita, aleluia! E nós não estamos dando, pastor. E quando eu digo nós, é porque nós pertencemos ao mesmo Deus, independente de igreja que servimos. Nós estamos dando propaganda, marketing para essas pessoas que só querem ganhar. E de unção não tem nada. Aleluia! Sabe, irmãos, a gente agora acho que a gente está tendo que voltar lá, porque dias difíceis virão. E nós não vamos poder mais ficar enchendo as burras por aí, não. E nós vamos ter que voltar lá. E pode ter certeza, o Senhor já tem falado com você, tem colocado no seu coração, e o Senhor manda te dizer que você está na dispensação. É só esperar, porque a hora vai chegar. É só fazer o que o Senhor tem colocado no seu coração, aleluia, da forma que Ele te disse, aleluia, da forma que Ele te inspira, aleluia. Mas eu digo para os irmãos: mas Fátima, eu sou tão falha, tão falha, tão falha. Irmãos, Jesus, Ele era perfeito. Ele foi a carta de Deus escrita para os homens. Ele foi a carta de Deus: vai, meu filho, e prega. Em 3 anos o Senhor fez o seu ministério, e Ele foi o único perfeito, aleluia. E é por isso, irmãos, que eu estou falando aqui para os irmãos: se você for para a igreja e não querer problema, você não adianta ir, porque na igreja tem problemas. E não é aqui, não é lá, não é acolá, é em todos os lugares. Porque a igreja não são essas paredes aqui, a igreja sou eu e você, aleluia. E o Senhor diz, irmãos, que nós devemos fazer da nossa vida um testemunho para que a palavra do Senhor seja pregada. Essa carta, que é o Filho de Deus, o próprio Cristo, foi enviado aqui para ser pregado. E muitas das vezes a gente fica fazendo da nossa vida uma má pregação e não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos
falar. Porque as pessoas só olham o seu mau testemunho e não olham o que você fala. Se aquela viúva não tivesse bons testemunhos com os vizinhos, para poder pegar os vasos, na hora que ela fosse pedir as vasilhas, os vizinhos iam emprestar. Então é briga na escola, é briga dentro de casa, é briga com o pai, é briga com o marido, é briga na firma. Muitas das vezes, você está lá, é uma porta que Jesus abriu. E Jesus pode melhorar a sua situação. Só que por enquanto, é aquela porta que Jesus abriu. E muitas das vezes, começa um falando mal, outro falando mal, outro falando mal, e você fica lá, você não fala nada. Pois então o Senhor mandou eu vir aqui te explicar uma coisa. O dia que eu estiver conversando com a Dilma, falando mal do pastor, e a Dilma não abrir a boca, mas ela fica quieta, ela também vai estar participando. Porque mesmo que você não abra a boca, você sendo conivente, você está participando. Aleluia. Quando você não quer participar, você fala assim: dá licença, eu preciso ir ali, eu vou apolar. Aí tem gente falando assim: mas vai mentir, não é mentir, você precisa sair. Procura usar o seu tempo para agradecer do que murmurar. Aleluia. Se nós agradecêssemos mais, aleluia, nós seríamos mais felizes. Pastor, eu tenho 35 anos de casada. É isso, Claudemir? 35 anos de casada. Não sei se os irmãos perceberam, o Claudemir perdeu bastante peso. O Claudemir está com problema de saúde. Eu contei isso para os alunos da escola ontem. E eu nem falei para o Claudemir que eu ia falar sobre isso. Nós vivemos 35 anos. Passamos por vários problemas. Mas nunca, se vocês perguntarem para ele por que vocês não largou a Fátima, ou por que vocês não se separaram, ele vai falar assim: ah, por quê? Ah, por quê? Porque ele sempre tem assim, né? Mas na verdade, irmãos, é que na verdade a gente nunca quis separar. A gente sempre quis investir. E depois que eu percebi que o Claudemir estava por um fio, quando ele chegou e falou assim que estava com esteatose hepática, grau 3, eu percebi que se eu ficasse só brigando com ele, muitas das vezes ele podia ir embora e me deixar sozinha. E tem praticamente 7 meses que a gente está vivendo o melhor do nosso casamento. Porque eu parei de reclamar. Hoje, eu vinha vindo e falei para ele assim: olha, Claudemir, aquilo lá é chuva? Ele falou assim para mim: ah, não sei. Irmão, se eu estou perguntando, eu queria saber, né? Mas antes, ontem à noite, eu perguntei para ele assim: você está com frio? Ele falou assim: olha, eu não estou com frio, porque é melhor se cobrir. Aí eu falei para ele: Claudemir, você só vai se cobrir porque você tem coberta, né? Eu falei desse jeito. Mas se fosse outra época, a gente estaria discutindo. A Fátima que habita em mim, teria falado: isso é resposta que se dá. Não. Eu dei risada, irmãos. E eu estou tentando me moldar. E é muito difícil a gente se moldar, irmãos. Deixar de ser quem somos. Mas a gente só consegue aprender quando a gente sabe que as pessoas estão por um fio. Irmãos, você só vai saber o valor das suas coisas quando você estiver na sensação de perder. Você só sabe o valor de perder alguém quando você perde. Você só sabe o valor de perder alguma coisa que te é importante quando você descobrir que o que você perdeu é importante. E esses momentos aqui dentro da igreja são importantes. A irmã falou sobre a festa da consagração, que vai ser daqui a 2 semanas. Eu já senti no coração de vir. Vai ser à noite, pastor? Eu vou vir.
Eu vou ouvir. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto a senhora estava falando aqui, sabe o que Deus colocou no meu coração? Que o Senhor já recebeu a sua festividade. Já recebeu o que a irmã está fazendo. É por isso que Ele está provendo, aleluia. O que vai ser feito, ele será feito e como será feito, aleluia. Sabe, irmãos? Porque não importa a quantidade disso aqui. Não importa se a lembrancinha vai ser desse tamanho ou desse tamanico. O importante é como ele foi colocado lá no altar. E os irmãos estão colocando no altar, aleluia. O que aconteceu entre lá? Os sacrifícios que os irmãos ofereceram. Um fez bonito, todo formoso. O outro apresentou o melhor. Você está apresentando o melhor? Se você está apresentando o melhor, você tem coragem de dizer assim para Deus: Deus, me ajuda porque eu estou apresentando o melhor, aleluia. Irmãos, imaginem o tempo que Moisés desceu do monte quando ele ficou com seu rosto brilhando. Teve uma passagem em que Moisés desce do monte e o povo está esperando e ele entra com o rosto assim ofuscante da glória de Deus. E as pessoas, para olhar para ele, né, pastor, tinha que colocar um véu. Você acredita que a mesma luz que Moisés resplandecia no rosto, você tem dentro de você, aleluia? E que só falta você deixar essa luz resplandecer, aleluia? Que só falta você deixar Deus ver o que Deus parecer ao mundo, transparecer ao mundo, o que Deus tem feito na sua e na minha vida, aleluia. E pior, irmãos, muitas das vezes a gente tem medo de fazer o que Deus nos manda. E Deus tem falado aqui, já falou da outra vez, quando eu vim aqui, tem falado a mesma coisa. Tem gente que ainda não recebeu bênção porque está retendo o que Deus manda fazer. Deus manda você abençoar, você não abençoa. Deus manda você crer. Olha, abençoa porque eu vou te abençoar. Enquanto você cuida da obra, eu abençoo você. E você retém. Deus manda você visitar, Deus manda você fazer isso, fazer aquilo. Dá um abraço em alguém, muitas das vezes você não dá. Porque o orgulho não deixa, porque o temor não deixa. Mas o Senhor diz: vai que eu vou te ajudando. Hoje, a gente não precisa mais do véu, pastor. Jesus Cristo veio como carta de Deus para nós, para abolir isso. Aleluia. Abolir essa necessidade que a gente tinha de simplesmente colocar o véu. E você tem a luz aí dentro de você. E o que você está fazendo com a luz? O que você está fazendo com a luz? Muitas das vezes a gente olha para o rostinho e vê tudo certo. Está tudo bem. A alegria, ninguém fala o que a gente está passando. Também tem essas. A gente ri, mas só Deus sabe o que acontece dentro de casa, o que acontece dentro do coração, o que acontece dentro da cabeça. Mas o Senhor sabe. O Senhor tem visto. Aleluia. E tudo isso que o Senhor tem transformado, aleluia, é virtude. É bênção. É aquilo que o Senhor tem dado e que muitas das vezes a gente leva um supaco, vai para trás e tem dado força. Porque a flecha ela só vai quando a gente puxa aqui atrás, empina ela e ela vai. Se não fosse esses obstáculos, a gente nunca vai aqui. Deus tem te moldado de uma forma que talvez você não entenda. Mas é a forma que Deus encontrou para te lançar. E não podemos achar que os obstáculos são maiores do que a nossa força ou a nossa fé. A gente tem mais força do que a gente imagina. É só se lançar. Aleluia. O que a gente está fazendo, irmãos, com o brilho que a gente tem? Você está buscando o brilho ou você está dando um lustre aí para poder ser lançado? Aleluia. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente poda o nosso brilho lá dentro do nosso coração e a gente tem algumas coisas que a gente fala assim: nossa, não sei por que o coração acelera, não sei por que eu tive isso, ou porque eu tive aquilo, ou porque eu não dormi bem. Então fique sabendo,
O Senhor quer que você seja translúcido. Ele quer que você seja a carta aberta. Aleluia. Escrever no papel, você precisa saber ler, escrever para poder escrever no papel. Hoje, nós temos uma facilidade. Tem muitas pessoas que não sabem ler nem escrever, mas sabem mandar o WhatsApp. Mas também para mandar o WhatsApp você precisa dominar uma tecnologia. Vocês imaginem como é difícil escrever dentro do nosso coração. Escrever a palavra do nosso Senhor no nosso coração. É obra do Espírito Santo, aleluia. É obra de Deus nas nossas vidas, irmãos, aleluia. E para encerrar, não quero ser mais enfadonha já do que já fui. Irmãos, que o Cristo que mora no meu e no seu coração seja o fundamento da nossa fé, que seja o nosso testemunho. A partir de hoje, quando você for falar alguma coisa, quando você for fazer alguma coisa, você pensa assim: eu vou ofender alguém? Isso vai servir para mim? Eu gostaria de ouvir o que eu vou falar? Se numa dessas 3 questõezinhas você tiver não faça. Tenha empatia. Seja empático. Seja, irmãos, uma carta escrita por Deus, lançada no mundo para fazer a diferença. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos vir aqui uma próxima vez. Hoje era culto das irmãs, o Claudemir não pôde falar, mas ele fala também, viu, irmãos? E os irmãos veem assim ele aí, né? Muitas das vezes a gente fica assim meio. Eu falei para ele: você já deu a paz do Senhor? Ele falou: a paz do Senhor, irmão. Aí o irmão: a paz do Senhor. Porque muitas das vezes não acha que ele também, né, é crente. Mas é o que eu explico para os irmãos. O Senhor, Ele sabe de tudo. Já imaginaram se tivesse dentro da minha casa 2 que falassem do jeito que eu falo? Né? Então os irmãos imaginam, o Senhor é perfeito, né? O outro que falava igual eu falo, graças a Deus, tem 7 vezes que estava falando lá com a outra esposa dele, né? Que era meu filho. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Orem por mim. E o Senhor mandou eu dizer: há uns 2 ou 3 anos atrás, eu passei por uma igreja que só tinha eu e o Claudemir e mais um casal. Nós cantávamos o hino, pregávamos para nós. Mas eu creio, irmãos, que aquele período foi de grande importância para mim, minha vida e para a vida daquele casal. Hoje, a gente está numa igreja bem menor que essa, mas a gente sente o poder do Senhor. Ainda tem irmãos que gostam do Pentecoste, da canelinha, né? Da canelinha de fogo. Nós ainda temos irmãos que ainda são usados pelo Espírito Santo. E que oxalá que nós sejamos assim, irmãos. Além de sermos cartas, sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe.